Oi, gente, eu sou a Drica e hoje vou falar de Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, essa bomba. Faz alguns dias aí que eu já li esse livro, terminei. E assim, eu resolvi ler ele porque eu gostei muito de outro livro da mesma autora, que é A Vida Invisível de Ed La Rue. Inclusive tem vídeo aqui no canal desse livro. Eu fiz como recomendação de Halloween, porque ele tem uma vibe mais dark. Não sei se todos os livros dessa autora têm. Pelo que eu percebi, ela costuma construir essa ambientação assim, mais sombria nos livros dela. E porque gostei muito de A Vida Invisível de Ed La Rue, eu decidi ler Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite, junto com a minha amiga, a Nana. A gente tem um clube do livro de duas pessoas, que nossos gostos para leitura batem muito e a gente resolveu, né? A gente amou o outro livro, então a gente resolveu ler esse. Mas assim, eu acredito que a gente só não largou o livro bem no começo, porque o bem começo, ele não é ruim. E ele mostra muito potencial. Então eu vou falar aqui brevemente da história do livro com spoilers. E aí depois eu trago a minha opinião específica do porquê que eu não gostei. A Enterre Nossos Ossos à Meia-Noite é um livro sáfico de vampiras. Conta a história de 3 mulheres. Inicialmente essas histórias elas são separadas, tanto pela época que se passa a história, porque são épocas diferentes. A primeira parte se passa lá em 1500 e pouco, na Espanha, com a Maria. E a outra parte que começa a contar sobre a Alice é em 2018 ou 19. 18, eu acho. E aí mais tarde nós temos a história da Charlotte, que é uma mistura entre antigamente, né, épocas antigas ali de 1800, 1900 e 2018, 2019. Então, são histórias paralelas inicialmente, mas aí você vai percebendo que de alguma forma elas vão se cruzar ali mais pra frente. E logo a primeira história, que é da Maria, começa aí na época mais antiga, 1500 e pouco, na Espanha. É super interessante. Eu costumo gostar de uma ambientação de época porque eu leio muito manhwa e o gênero isekai, que é normalmente quando uma pessoa de uma época atual, né, contemporânea, ela viaja no tempo para uma época de época. E aí tem toda a ambientação, castelos e a realeza, essas coisas. Que eu acho muito interessante de ler, principalmente em manuais, e quando existe isso em livros, eu também costumo gostar. Então eu gostei muito dessa primeira parte da Maria. Ela é uma menina assim, você começa a perceber que ela é diferente das outras garotas, como toda protagonista de romance deseja ser, né? É criada para ser diferente das outras meninas. Isso é legal no começo porque a autora ela aborda justamente essa vontade da mulher ser livre, da mulher ser independente, mas ter que casar, ter que ter filhos, ter que viver uma vida projetada para ela ali pela estrutura social, né? Então a Maria ela se vê muito presa nessa situação. Aparentemente, então ela não sabe ainda que ela gosta de mulheres. Ela tá muito ali fechada nessa prisão social, que ela tem que escolher um marido. Então ela acaba meio que seduzindo, assim, de forma muito poderosa, empoderada, um visconde muito rico. E ela decide que é esse que ela vai casar, porque pelo menos ele é melhor que os outros, né? E aí, ao longo da história da Maria, nesses primeiros capítulos, a gente vai ver como ela se anula para caber naquele papel social de mulher. Por mais que ela tenha escolhido um homem muito rico, ela não pode gastar dinheiro, ela não pode sair de casa, ela não pode fazer nada, né? Ela tá trancada ali naquele casarão enorme. E o que dia que adiantou ter escolhido um homem rico, ela não pode fazer nada, enfim. Aí nessa história da Maria tem 2 aparições da mesma pessoa, uma quando ela era criança, que é essa viúva, que é muito interessante, que ela é misteriosa e tudo mais. E muitos anos depois, já casada, ela vê essa mesma viúva que não envelheceu, né? Então a gente já percebe que ela é uma vampira e que provavelmente é ela que vai
transformar a Maria em vampira também. Então a gente fica esperando, assim, tem essa expectativa de quando a Maria vai ser transformada, para ela se libertar dessa prisão do patriarcado. Daí, em contrapartida, enquanto nós estamos acompanhando a história da Maria, a gente começa a acompanhar a história da Alice, que ela acabou de sair de ensino médio, ela tá na faculdade, no primeiro ano da faculdade. Ela é muito introvertida, triste, ela tem uma dependência muito grande da irmã dela. Tem muitos flashbacks dessa irmã, assim, a gente já percebe que o arco de personagem dela vai ser todo ao redor dessas lembranças da irmã, da família, mas principalmente da irmã mais velha dela. Eu não tenho muito o que falar da Alice, assim, a personalidade dela é meio emo, triste, e é isso, assim, ela tá ali. E numa festa ali de faculdade, ela conhece a Lottie, ou a Charlotte, que é a terceira personagem dessa história, que ela é muito linda, muito segura de si, e aí a Alice se sente especial porque a Charlotte fica com ela, elas têm uma noite ali. Isso fecha o começo, assim, da história, sabe? Tipo, apresenta essas três meninas e a Lottie de forma mais misteriosa. E para resumir todo o resto da história, que é uma coisa assim que... Porque esse começo, ao meu ver, ele tinha um potencial imenso. Apesar de eu não ter gostado nem da Alice, nem da Charlotte, porque eu achei elas muito rasas, assim, muito estereotipadas, sabe? Eu não senti uma complexidade nelas, né? Já dando a minha opinião aqui. Mas em compensação, para mim, a Maria, ela ia ser meio que o centro ali, pelo menos da minha leitura, e eu tava com expectativas grandes sobre a história dela e como que ela ia interferir na história das outras meninas, né? Mas enfim, chega um momento que a Maria, ela começa a ficar muito amiga dessa viúva, né, que é a vampirona lá. Fazendo um parênteses, assim, ela fala que é uma viúva para ela se disfarçar, porque as viúvas usam a vestimenta de luto, né, e aí geralmente cobrem o rosto e tudo mais. Ela consegue andar de dia, que tem todo um problema do sol enfraquecer os vampiros. Então, tipo, viúva é meio que uma desculpa que ela usa sempre para ela poder andar entre ali as pessoas sem ser muito vista, para ninguém perceber que ela nunca envelhece, né? A Maria, em certo momento, ela decide que ela não aguenta mais a vida que ela tem ali naquela casa. O marido dela tá viajando, ela tem que morar com os sogros. Os sogros também estão completamente controladores. Quando o marido dela volta de viagem, ela vê que ele não tá mais bonito, ele não é mais atraente, ele só bebe, enfim, ela, tipo, meio que dá um basta em tudo isso e vai procurar a viúva, que é a vampira. E até então ela não sabe, a Maria não sabe bem o que a viúva é. Ela não fala, eu sou uma vampira, é tudo muito misterioso, assim, e eu gostei dessa parte, assim, que nenhum vampiro se chama de vampiro, né? Eles são o que o título da história diz. Eles têm os ossos deles enterrados à meia-noite, como se fosse ali um simbolismo para a morte da humanidade deles e o ressurgir aí de uma outra vida, né? Mas enfim, a Maria é transformada por essa vampira, só que durante essa transformação, o que tem que acontecer, né? A vampira tem que matar a Maria, ao mesmo tempo que ela está morrendo, ela tem que beber do sangue da vampira. Só que à medida que ela começa a beber do sangue da viúva ali, e não consegue parar. E aí, enfim, ela mata a viúva. E aí, pra mim, tipo, foi um grande desperdício de personagem. Eu tava muito esperando que fosse um livro sobre o relacionamento da Maria com a viúva. Mas ela mata. O nome dessa viúva é Sabine. E a Maria então decide que ela não vai ser mais a Maria. Ela rouba o nome da Sabine, assim como ela rouba aquela alma da Sabine, a vida que ela tinha, e passa a se chamar Sabine. Ela não é mais Maria, ela é Sabine. Aí tá, a nova Sabine é livre, mas ela é ruim. Ela é uma pessoa extremamente sanguinária. Ela não tem dó de matar ninguém, de beber sangue de ninguém. Ela vai fazendo a matança dela.
e tudo mais, e a jornada dela sozinha pelo mundo. Ela chega a conhecer outros vampiros, eles acabam morrendo, mas assim, toda a jornada dela de vampira que a gente acompanha é meio que pra gente perceber que ela não é uma boa pessoa e que ela acabou se tornando um pouco daquilo que o marido dela era, assim, tipo, dominadora, malvada. E isso se prova ainda mais forte quando ela conhece, então, a menina Charlotte, que seria, né, ali a terceira personagem do livro. E a Charlotte, então, era uma menina, assim, de família e tudo mais, que ela tinha ali um problema social, que era o fato de ela gostar de meninas. Aí ela foi enviada para Londres para que ela recebesse aula de etiqueta ali, acho que com uma tia dela. E aí ela vai nos bailes das temporadas lá para as meninas acharem os maridos. E nessa temporada a Sabine tá lá e ela gosta da Charlotte. A gente vê que ela sente atração pela Charlotte, mas ao mesmo tempo essa atração é uma obsessão, porque, como eu disse, ela se tornou aquilo que meio que o marido era. Então ela trata a Charlotte como se fosse um prêmio, uma conquista, e não como uma pessoa mesmo, com sentimentos. Até porque ela mesma não parece ter muitos sentimentos. E daí, da parte do ponto de vista da Charlotte, como que a gente descobre, né? Porque a gente só sabe como a Maria tratou a Charlotte pelo ponto de vista dela, não pelo ponto de vista da ex-Maria atual Sabine, né? E por que a gente tem acesso a esse ponto de vista? Porque a Alice, que teve lá a noite dela com a Charlotte, ela acorda e descobre que ela se transformou numa vampira e não entende por quê. Ela, né, não sabe o que está acontecendo com ela. Ela mata algumas pessoas ali na loucura, na sede que ela tem. Aí ela começa a procurar de volta a Charlotte. Ela pesquisa lugares na internet ali que são, tipo, feitos para vampiros. E ela vai de uma balada a outra. Até que em algum momento, assim, aí alguém fala pra ela, numa dessas baladas, que ela tem que seguir a música. Daí ela segue a música, ela vai dar num café, que é um café de vampiro, que é disfarçado de café normal. E lá o dono do café, ele conhece a Charlotte, e daí ela leva a Alice até Charlotte, e a Charlotte fala: não fui eu que transformei você, foi a Sabine. E agora eu vou te contar toda a minha história pra você saber quem é a Sabine. E aí ela fica, tipo, horas e horas contando toda a jornada que ela teve, tipo assim, desde a adolescência dela, todos os anos que ela passou com a Sabine, como a Sabine era cruel e ela tinha sentimentos diferentes da Sabine. Daí ela passou a ter medo da Sabine, daí ela ficou num relacionamento tóxico com a Sabine. E aí a Sabine, que era obcecada por ela, matava ou transformava todas as meninas com quem a Charlotte se relacionava, incluindo a Alice. Então, tá, daí a gente tem toda a história da Charlotte, aí a gente sabe toda a história da ex-Maria atual Sabine. Nós conhecemos a Alice e como ela tá se transformando em vampira, sem ajuda de ninguém, né, até ela achar a Charlotte, e como ela cresceu na sombra da irmã dela, e porque a mãe dela morreu, e aí a irmã dela mais velha não aceitava a madrasta, e coisas assim, sabe? Então meio que a gente só acompanha a vida ali das três e tal. Daí, enfim, depois que a Charlotte conta toda a história dela com a Sabine, ela fala assim: e você, Alice, vai me ajudar a matar a Sabine, que é uma vampira secular, centenária, né? A recém-transformadinha ali vai matar a vampirona. Aí ela inventa uma mentira, a Charlotte inventa uma mentira de que, como a Alice está recém-transformada, se ela matar a responsável por transformar ela, que foi a Sabine, ela vai voltar a ser humana. Tipo, eu não sei como, porque raios que a Alice acreditou nisso, mas ela acreditou e foi.
Aí elas atraem a Sabine, vão pra uma balada, fingem que gostam uma da outra. Daí a Sabine aparece, leva a Alice pro apartamento dela. Aí a Alice meio que seduz a Sabine. Ela tenta matar a Sabine de duas formas, uma delas ela consegue. A primeira é que ela carrega um colar, é tipo um relicário que contém ali um potinho de cinzas da mãe falecida e também da irmã, que descobrimos que morreu e que por isso que tinha tanta... Tipo, teve uma importância muito grande ali na história, a irmã dela, e só no final a gente descobre que a irmã dela morreu também. Mas isso estava meio óbvio, assim. E os vampiros, eles não podem entrar em cemitérios e nem, tipo, ter contato com a terra de mortos, porque a morte puxa a morte, atrai a morte deles. É como se fosse, tipo, dois semelhantes, mas os vampiros ainda estão resistindo à morte. E aí o cemitério causa faz com que eles vão adoecendo até morrerem. Como ela tinha aquele potinho de cinzas, né, de gente morta, ela botou um pouco assim num potinho de sangue, mas a Sabine não bebeu. Aí ela passou para a ideia da sedução, falou: não, Sabine, eu vou te ajudar a você ficar de volta com a Charlotte. Depois de ouvir toda a história, ela meio que tava nem aí, sabe? O problema mesmo era ela ter virado a vampira, ela não queria estar ali. Ela acha as duas umas cuzonas, elas são mesmo. Mas enfim, daí ela fala: não, mas antes eu vou tomar um banho. Daí ela deixa a porta aberta, tipo assim, convidando a Sabine pra ir com ela. Aí ela simplesmente arranca um pedaço de mármore do banheiro, finca no coração da Sabine, porque o coração, né, o que, se você atinge o coração, é o que mata o vampiro. Aí ela morre. Aí o que acontece? Ai, gente, o que acontece? Quando a Sabine morre, a Charlotte sente, porque ela foi a transformada, né? Então ela vai até esse apartamento e Alice percebe que Charlotte tá pegando aquele copo envenenado com terra de cinzas para tomar. Em vez de avisar, ela não fala nada. Ela deixa que a Charlotte tome e que morra também, intoxicada, envenenada. E a única que sobrevive é a Alice. E esse é o final da história. Tá, gente? Eu não sei se você aí gostou dessa história, mas eu não gostei. Eu achei que, tipo assim, a gente tem 400 poucas páginas, é muito grande, a gente fica muito tempo ouvindo a história dessas meninas. Agora eu vou vir aqui na minha colinha, só pra eu não me estender demais, o que eu achei aqui, o que eu anotei. Primeira coisa, personagens extremamente performáticos que não entregam profundidade. Aquilo que eu disse, eu não consegui me conectar com nenhuma das três histórias, porque pra mim são estereótipos muito escancarados, assim, de tudo que a autora quis criticar. Alguns temas que podiam ser aprofundados, ela deixou no raso. Assim. Mulheres que são livres, precisam se libertar do machismo e tudo mais. Mas isso não leva a nada, assim, tipo, não tem... Nossa, eu não sei nem como explicar, porque realmente é tudo muito, parece que para uma performance ali do livro. Eu sentia muitas vezes que eu tava lendo um roteiro de um filme ou de uma série da Netflix de baixo orçamento, assim, sabe? Porque não tava muito... Eu não sentia que parecia que eu tava lendo literatura mesmo, que me fazia pensar, que me fazia refletir. Tipo, nem todo livro é pra você fazer pensar, refletir e tudo mais, né? Mas eu sinto que mesmo um livro que não é pra isso, às vezes ele causa isso por causa da identificação que você sente com o personagem, a complexidade do personagem, né? Porque nós, como seres humanos que precisamos nos relacionar, estar em sociedade, nós estamos toda hora nos comparando, nos igualando, se sentindo inferiores, superiores, enfim, fazendo esse espelho com outras pessoas, e a gente faz isso durante a leitura também. Então, por mais assim farofudo que seja o livro,
Eu acredito que os personagens eles devem sim ser bem trabalhados e eu não senti isso nesse livro, sabe? É estranho dizer que as histórias se conectam e as histórias e a vida das personagens se entrelaçam, porque na verdade nenhuma tá nem aí pra outra. Tipo, a Sabine, a ex-Maria, ela não tá nem aí pra ninguém, ela só quer saber de ela ser livre do patriarcado, mas ela acaba excluindo as pessoas e tornando o que poderia ser uma história bonita de aprendizado e superação numa coisa assim que você fica horrorizado e também entediado de ler. Do mesmo jeito, a Charlotte, que era para ser o oposto da Sabine, com quem ela teve esse relacionamento abusivo, por que no final ela mente ali pra Alice, sabe? Eu senti que no final ela deixa de ser ela mesma, ela deixa de ser tudo que ela contou que ela era. E a Alice também cagou para as outras meninas, ela só queria se vingar por ter sido transformada e ter sido colocada numa história que não tinha nada a ver com ela, sabe? Ninguém liga pra ninguém ali. E aí como que você, leitor, vai se importar com alguém quando os personagens estão nem aí pros outros, né? Outra coisa que eu anotei no meu roteiro é simplesmente cafona. Existem muitas frases assim que parece que são feitas pra alguém ali com marca-texto e marcar, sabe? Tipo, justamente essas frases de um feminismo meio performático, assim, e coisas mesmo, assim, de reflexão sobre a vida. E é interessante como que no último livro que eu li da autora, isso existe também, mas são frases que realmente, tipo, me encantam, tipo, são como se fossem máximas sobre a vida e não necessariamente são clichês, algumas são e tal, mas ela sabe como colocar isso de uma forma que não fique tão raso e que combine com a situação ali do personagem. Mas nesse livro, como o personagem já é raso, ele já tá ali meio que performando as coisas, quando existe uma reflexão sobre a vida, ela não vai muito fundo ali também. Parece mais uma coisa forçada mesmo, sabe? Esse cafona, ele também tá dentro da enrolação que parece ser esse livro, porque eu acho que muitas cenas elas não precisariam existir para provar nada, para mostrar nada, mas que a autora colocou e eu vejo ela, eu consigo perceber, não sei se realmente foi isso ou não, mas que ela queria criar um ambiente, uma imagem muito bonita e muito, de novo, performática do que estava acontecendo. Então, às vezes, quando a Sabine, por exemplo, ela conheceu outros vampiros, e daí tinha momentos que mostrava, assim, eles fazendo as coisas como se fosse um videoclipe, assim, que eles iam lá e daí a vampira número 2 rodava assim no poste de luz e hahaha. E o outro falava como ele amava os livros e o conhecimento do mundo. E aí eles iam lá e massacravam todo mundo de uma família, entravam na casa e eles ficavam ali diante do fogo da lareira e os corpos no chão. Sabe, tipo, parecia tudo um grande teatro, assim, muito óbvio. E aí eu não gostei nem um pouco disso, assim, muito chato ler. Últimas considerações que não posso deixar de falar também, que são, assim, pequenas provas dessa superficialidade. Existiram muitos eventos, assim, o livro é enorme, né? Então, a Charlotte se relacionou com várias meninas e conta algumas delas. A Sabine conheceu outros vampiros, alguns que eram melhores que os outros e tudo mais. E aí eu senti assim que, tipo, por exemplo, ela ia pra Itália, ela conheceu tal personagem na Itália. Na Itália, o personagem que ela conheceu era pintor. Daí a outra lá, a Charlotte, se relacionou com outra menina também da Itália, que adorava falar alto, se gesticular e comer muito bem, comer. Aí eu fico pensando assim, nossa, mas é estereótipo de novo, assim, sabe?
elas passaram por guerras, né? Porque ela não deixou de comentar os anos que existiram as guerras. E aí ela comentava o quanto a guerra era ruim, quanto os Estados Unidos eram racistas. Ficava por isso mesmo. Então, assim, eu senti que ela queria lacrar. E acabou que não trouxe uma lacração verdadeira, assim, boa, sabe? Enfim, esse livro ele é apresentado como se fosse uma grande crítica ao patriarcado, à prisão machista das mulheres, mas eu não vi nada disso. Eu vi só uma tentativa superficial de fazer uma certa representação e que no fim a Sabine se tornou lá, a Sabine que era a grande vilã, a grande causadora de todo o mal, ela acabou, né, sendo o que o marido dela era para ela. E eu não sei se isso foi de propósito ou não, mas sendo ou não de propósito, eu acho que talvez não foi o ideal, assim, para tornar a história interessante. Eu acho que poderia ter dado outro rumo, ela poderia não ter matado a viúva, ela poderia ter sido malvada de um jeito mais profundo, eu acho. Poderia haver um arco ali de redenção, quem sabe, mas desde o momento que ela mata a criadora dela, né, a viúva que transformou ela, até o final do livro ela é a mesma pessoa. Então fica muito chato, né? Não existe evolução para ela, não existe evolução para Charlotte e muito menos para Alice. A evolução da Alice é como se ela fosse da fraca, emo-gótica, para forte, ainda hemogótica, porque ela recém-transformada, matou 2 vampiras centenárias que estavam sendo umas idiotas. Realmente elas estavam sendo umas idiotas. Eu adorei quando elas morreram, porque no final, o que ia fazer com essas personagens, né? Mata elas. E sei lá, gente, eu adorei no sentido assim, tanto faz, sabe? Ai, gente, é isso. Eu acho que eu não sei se eu vou querer ler outro livro da autora. Eu não sei pelo que ela estava passando quando ela escreveu esse livro. Eu não sei como um livro é tão diferente do outro, uma escrita é tão diferente da outra. Mas nesse ela se passou muito, assim. Foi demais. Mas enfim, é isso, gente. Tem curiosidade pra saber quem mais leu isso. Se divide aí a minha opinião, porque eu acho que a minha opinião foi forte, foi polêmica, mas foi muito verdadeira de coração. É isso, gente. Tchau.